Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer um gabarito para furos em 90 graus. Por exemplo, eu quero furar aqui, que a broca fique totalmente reta em 90 graus em relação à superfície da madeira. Por exemplo, esse pedaço de caibro. Vamos fazer esse gabarito também para furação com 90 graus em bordas de sarrafos. Você pode precisar fazer às vezes furos em sarrafos, furos em caibros, furos em madeiras largas. Então vamos aprender como fazer esses furos de forma que eles fiquem retos. Esse gabarito vai servir tanto para as brocas chatas e para as brocas convencionais, as brocas de aço rápido, que também são usadas para furar madeira. Pessoal, nós vamos precisar para fazer esse gabarito 4 parafusos, aqueles de 4mm, 3,5 mm, 4. Esse meu tá com 7 centímetros, 4 porcas ou 4 borboletas. Eu prefiro borboletas porque elas são mais práticas, e 4 arruelas. 2 sarrafinhos de 3 centímetros, 2,5, o que você tiver, que a espessura seja de 2 centímetros, a largura pode ser 3, pode ser 2, ele tem 15 centímetros, pode ser 15, 20 centímetros, essa é uma média, e você vai precisar de 2 sarrafinhos finos, pode ser de 1 centímetro, pode ser de ripa de telhado, que tenha até 3 centímetros de largura. Eu fiz isso aqui com 15, é uma média, esse aqui tem 1,5, e essa superfície está totalmente reta. Isso é muito importante para que o nosso cálculo seja exato. Eu estou jogando mais ou menos uma média de 3,5 centímetros de espessura desse sarrafo, para que a gente não perca muito da nossa broca, porque a broca vai entrar aqui, ela precisa ter um apoio. Esse tanto que fica para fora, descontando já a parte que vai dentro da furadeira, vamos supor que ela fique aqui, do meu dedo para fora, dentro da furadeira. Essa é a área que vai furar, então eu tenho uma área boa de furo. Se eu faço mais largo com 5, eu perco muito. Então o que eu teria de área de furo seria apenas isso, essa parte, descontando a área do sarrafo. Por isso que eu estou optando por um de 3,5 cm. Essa será a nossa base. Eu vou fazer esse gabarito primeiro para bordas de tábuas, para bordas de sarrafos de 2 centímetros de espessura. Depois nós vamos fazer para caibros, e se você preferir para furos em vigas, nós vamos adaptar ele para isso. Vamos começar com um sarrafo de 2 centímetros de espessura. Pessoal, eu vou começar pela espessura mais fina, que seria bordas. Vou colocar essa peça no meio. Vamos simular que faríamos um furo aqui. Então eu preciso de um furo reto. Eu juntei os dois, ela está no meio. Esse é o nosso sarrafo, que será a nossa base. Ele vai ficar aqui rente às duas pontas daqueles sarrafos menores, aqueles de 15 centímetros. E eu vou fazer 2 riscos nessa quina e nessa quina, para saber até onde vai o meu limite. É dessa peça para mais larga que nós vamos fazer esse gabarito, esse primeiro modelo de gabarito. Então eu vou dar um traço aqui, é só uma base e um traço aqui. Agora eu posso colocar na borda o meu sarrafo, encostando na borda, e fazer um traço aqui. Mesma coisa nesse segundo tracinho que eu fiz naquela quina. Para quê? Para que eu saiba que posição fica nesse sarrafo de 15, 20 centímetros que eu escolhi para ser a base, que posição ficará a espessura do sarrafo que vai ser furado. Seria essa largura exata. É só para eu ter essa base. Ok, isso me facilita na hora de fazer a marcação para o nosso gabarito. Agora nós vamos trabalhar com aquela peça mais fina. Pode ser mais fina, pode ser até MDF, que vai ficar aqui em cima. Pessoal, aquela primeira peça, aquele primeiro sarrafo, que a gente vai colocar aqui rente às pontas daqueles sarrafos de 15, já está posicionada. Agora aquele sarrafo mais fino, que também pode ser um sarrafinho de telhado, ou como eu te disse, de MDF, uma tira de 3 centímetros, que tem a mesma largura que esse que você usou em cima. Eu vou colocá-lo aqui em cima. Ele tem mais ou menos 18 centímetros. Eu vou cortar ele ao meio. O importante aqui é achar o meio, mais ou menos o meio. O mais importante aqui é que esse corte seja totalmente reto, com 90 graus. Isso é muito importante, senão o gabarito não vai dar certo. Ah, e a base dele em cima precisa estar totalmente reta. Ela tem que bater com essa base aqui. As duas precisam estar iguais. Eu vou colocar o esquadro aqui, borda com borda, e eu vou riscar aqui mais ou menos no meio um traço. Agora eu vou colocar desse lado, seguindo aquela linha que a gente fez primeiro, borda com borda, como você já sabe, e vou continuar essa linha. Mesma coisa eu farei desse lado aqui. Isso aqui é o encaixe macho e fêmea de forro de lambril. Mas se ele fosse reto, você faria uma linha aqui também, seguindo a linha de cima. Por quê? Agora você prende isso na morsa, coloca seu serrote e serra, olhando aqui e olhando a linha daqui, para que o serrote fique totalmente reto. O serrote não pode tombar nem para cá nem para cá, ele tem que ficar reto. Esse corte tem que ser exato. Isso no caso de você não possuir uma serra circular ou uma serra de bancadas, para cortar isso até com uma facilidade, com mais exatidão. Mas no caso de serrote, como eu vou cortar com o serrote para ganhar tempo, eu fiz essas duas linhas, a de cima e a dos lados, para que você aprenda a se guiar com o serrote. Caso você erre no corte, você tem a opção de colocar novamente o seu esquadro, fazer um risco e com a sua grosa na morsa, você de leve, o lado reto dela, acertar isso. Eu vou cortar isso e a gente já volta. Pessoal, voltando de novo, cortei os 2 toquinhos de sarrafo. Eles estão totalmente retos, já conferi no esquadro. Então tá um dessa linha pra cá, um dessa linha pra lá. Você consegue ver o espaço que eles têm. O que eu preciso que você faça agora? Você coloque mais ou menos no meio das duas linhas. Se preferir, faz uma linha aqui mais ou menos no meio, você mede e acha esse meio. Bota essa madeira no meio, até a linha do meio. Bota essa madeira, esse sarrafo, até a linha do meio. Ok, rente aqui e rente aqui. Tá rente, segura com a mão. O que a gente vai fazer agora? Você vai marcar aqui em cima, mais ou menos, o meio dessa comprida. Só que
que nessa daqui. Se você preferir, você usa um esquadro. E olha, por cima você vai achar o meio, passa um traço. Mesma coisa aqui, coloca o esquadro, olha por cima e passa um traço. É só pra gente ter uma base, uma média. Por que eu fiz isso? Porque daqui pra cá, eu vou fazer um furo aqui, bem no meio dela. Daqui pra cá, mais ou menos 1 centímetro, eu vou fazer um rasgo oblongo. Você já aprendeu a fazer naquela aula de mesa deslizante. Eu te disse que nós usaríamos muito esses rasgos oblongos, agora esses buracos oblongos daqui pra frente. Então chegou o momento de usá-los. Eu vou fazer um furo aqui, um furo aqui, um furo aqui, um furo aqui. Eu deixei mais ou menos 1 centímetro. Eu fiz a olho, mas você mede o seu. Dois furos aqui e um no meio. 2 furos aqui e um no meio. Com uma broca que seja um pouquinho maior que aquele parafuso de 4 milímetros. Porque ele vai correr aqui dentro e vai correr aqui. Nesse caso, não é nem vantagem usar a tico-tico porque é muito pequeno. Então eu compenso mais por exemplo na Morse fazer 3 furos e 3 aqui e acertar isso no formão do que fazer com a tico-tico porque ele é muito pequeno. Eu vou fazer esses furos, vou acertar isso no formão e a gente já volta. Pessoal, fiz 3 furos para você ver. Eu posso agora acertar eles. Um aqui, um na ponta e um no meio. Eu posso acertar isso no formão e eu posso arrumar isso na grosa. Eu enfio a grosa aqui dentro, o lado reto dela e passo. E depois eu enfio o lado reto para cá e passo desse lado. Eu faço de vai e vem com ela dentro do buraco só para deixar ele reto e acabou. O parafuso já vai correr aqui dentro com folga. Na verdade, nem preciso fazer isso. Eu vou fazer até por estética, mas se você quiser assim, ele furou, tá reto, tá passando, já tá ótimo. Eu vou acertar essa peça, vou fazer o mesmo procedimento na segunda peça, que falta fazer os 3 furos, os 2 furos das pontas e o do meio, e nós voltamos para começar a montagem desse primeiro gabarito. Pessoal, fiz os 2 furos oblongo, tá com mais que 1 centímetro, passou um pouco, não tem problema de comprimento. As 2 peças estão aqui, paralelas, coloco as 2 linhas nas quinas. Agora nós vamos colocar o suposto sarrafo que vai ser furado, a borda da madeira que vai ser furada aqui no meio. Para facilitar, eu vou juntar elas, vou botar um grampo C aqui, vai facilitar o nosso trabalho. Já mantém ele aqui nessa posição, rente às 2 pontas, e prende, pessoal, fixei aquele sarrafo normal, sarrafo de pinos normal de 2 centímetros. Por quê? Porque essa é a espessura menor que eu vou usar o gabarito para furar, é dela para maior. Então já fixei, já tá rente aqui, isso vai facilitar a montagem. Vamos colocar agora na linha do meio, bem no meio um lado, bem no meio o outro lado. Ok, a peça tá aqui. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer um furo aqui que pegue essa madeira, esse sarrafo comprido, e um furo atravessando o oblongo que pegue essa daqui, bem no meio. Ou eu marco isso com lápis, ou eu marco com prego, ou eu já vou direto com a furadeira. Se você olhar por cima e conseguir achar o centro exato, já pode furar. Eu vou marcar para furar fora. Vou deixar marcado aqui. Só iniciei, só para fazer as marcações. Tá aqui. Agora eu posso fazer o furo com mais tranquilidade fora da peça. Vou fazer esses 2 furos, vou atravessá-la e a gente já volta. Pessoal, já atravessei os 2 furos, agora eu vou colocá-lo aqui de forma que eu mais ou menos consiga centralizar esse furo no meio desse sarrafo comprido e esse furo no meio desse. Vou fazer a mesma coisa, vou olhar por cima, vou centralizar e vou marcar, aí eu tiro ele e furo direto. Com esses furos feitos, pra gente ganhar tempo, eu preciso fazer um oblongo agora nessa peça, desse furo que eu fiz pra cá. Então eu já tenho mais ou menos a largura do furo, fica mais fácil. Você mede o seu certo, você mede da borda pra dentro pra ver quanto é que dá. Eu tô fazendo a olho pra poder ganhar tempo. Eu vou fazer o meu mais ou menos, do canto desse furo pra cá, eu vou fazer ele com 6 centímetros. Mesma coisa esse. Desse furo pra cá, dessa lateral do furo pra cá, eu vou fazer 6. Marcar aqui 6 centímetros. Pronto. Assim a gente já ganha tempo. Ok, eu já tenho o traço. Eu vou fazer um furo aqui, um furo aqui. Você faz esses 2 furos. Se você tiver a tico-tico, você faz um segundo furo aqui do lado pra largar. Pega essa linha e vem com a tico-tico cortando reto até aqui. Depois pega essa linha, vem com a tico-tico reta cortando até aqui. A mesma coisa nessa posição. Eu vou fazer vários furos e depois eu vou acertar isso no formão e na grossa, porque eu tô sem tico-tico. A minha tico-tico queimou. Então eu vou ter que fazer na forma tradicional. Mas se você tiver tico-tico, você faz para adiantar. No formão também não é nada impossível. Então eu vou fazer os furos, a gente já volta com esses 2 rasgos oblongos, esses 2 furos oblongos compridos, já prontos. E já vou fazer esse pré-furo e vou fazer essas marcações para ganhar tempo. Vou deixar marcado e depois eu olho por cima e marco. Depois eu faço esse furo. Pronto, já está marcado, agora é só furar e fazer os oblongos, a gente já volta para finalizar esse primeiro gabarito. Pessoal, eu coloquei um parafuso de cabeça chata, tem que ser cabeça chata, senão vai dar problema, dentro do furo oblongo. Atravessei para o outro lado, coloquei arruela e porca, dos 2 lados. Aqui o ideal seria uma borboleta, mas eu só tô com 2 borboletas, então por esse motivo eu coloquei 2 porcas aqui, para deixar as borboletas para o outro lado. Mas o ideal, mais fácil para você, se você puder, é colocar 2 borboletas aqui, 2 na próxima parte que nós vamos fazer. Com ele aqui, dentro do furo oblongo, o parafuso corre e a cabeça fica presa aqui. Então essa peça corre, igual a esse lado. Essa peça corre. Por quê? As 2 correndo, nós conseguimos ajustar a largura que nós queremos para fixar essa peça na madeira que vai ser furada. Ou na borda, no primeiro caso, ou se for caibro. Eu vou fixar aquele sarrafo que supostamente seria furado, que a borda dele tem 2 centímetros, que é a mesma largura da borda de uma tábua normal, de 2 centímetros, para que se fôssemos fazer furos em bordas, nos casos de bordas, para que você compreenda como é que vai funcionar esse gabarito. Pessoal, coloquei o sarrafo que vai ser furado, tá?
vamos supor o sarrafo de 2 centímetros, poderia ser uma tábua, poderia ser qualquer coisa, a lateral, a borda, que nos importa, onde vai ser feito o furo. Coloquei na amostra de ferro, na pequenininha, só pra gente quebrar um galho, pra poder posicionar melhor, pra que você veja de frente isso. Então aqui tá as peças de correr, nos 2 furos oblongo, nós vamos colocá-la aqui em cima, no centro. Eu vou fazendo uma marcação aqui pra gente fingir que seria um furo. Vamos supor que o furo fosse aqui. Acho que é possível que você veja um ponto aqui. Ok, então eu preciso fazer um furo aqui. Eu já tenho o meio dele riscado. Coloco o meio dele junto, eu já tenho um furo aqui, que é onde eu quero que a minha broca entre. Eu vou segurar com o dedo. Eu vou empurrar essa peça pra cá. Eu vou encostar ela aqui e vou encostar a outra aqui. Por isso, a importância dos furos oblongos. Porque os 2 furos deixam ele articulado, deixam ele de forma que ele possa correr. Agora eu vou travar essas duas com o sargento, com o grampo C. Assim eu mantenho elas paradas na peça. Ok, agora eu tenho as 2 porcas aqui. Eu vou fixá-lo por baixo para que eu possa ter espaço para apertar as porcas. Vou mais ou menos segurá-lo aqui e a gente ajusta ele. Então você posiciona onde você quer que seja o furo. Posicionei, agora eu vou apertar. Ok, qualquer grampo que você tem aí, até grampo de aperto rápido, apenas para que ele fique fixo aqui. Tá centralizado no furo. Agora eu posso apertar essa porca de trás com o parafuso. Se fosse com a borboleta seria mais rápido. Ok, tá fixado aqui, porque eu quero que ele fique preso. Agora nós vamos para aquele furo oblongo da frente. Aquela peça que é o que vai correr, que vai fazer o limite para o furo. O contrário dessa, que a cabeça ficou para esse lado, eu passo a cabeça agora do próximo parafuso desse lado com a arruela. Coloco naquele oblongo que a gente fez, que será a peça da frente. Eu tô montando assim para que você entenda como é que faz a montagem. Depois de montado, você não precisa montar mais. Você só vai fazer ele correr e ajustar na peça que você for fazer o furo. É que essa é a primeira vez, eu quero que você entenda. Por isso que eu disse que a parte tem que ser reta aqui com essa reta, porque tem que bater aqui em cima, para que você tenha certeza que ele está totalmente reto. Eu não vou apertar tudo, eu vou apenas segurá-lo aqui. Vou fazer a mesma coisa desse lado, colocar a segunda peça aqui. Eu passo a peça já com a arruela desse lado, posiciono a segunda peça nele, e agora vai uma arruela aqui e uma borboleta desse lado. A borboleta, ela facilita muito o trabalho. Bom, tá mais ou menos frouxo. Agora eu vou pegar a broca que eu quero furar. Vamos supor que essa broca aqui, essa broca de 8 milímetros. Eu coloco ela aqui na posição onde está marcado o furo, encostada nessa peça de trás, ela encosta. Agora eu vou trazer essa peça para cá. Eu vou encostar totalmente ela aqui. A hora que ela encostar aqui, eu posso apertar, porque eu sei que ela tá com 90 graus. Tá rente aqui em cima, ok. Tá rente, tá travado o nosso gabarito. Agora eu posso vir com a broca aqui e furar. Se você vê que ela tá bamba, você aperta um pouco mais. Ok, ela tá totalmente reta. Eu não me preocupo mais com a esquerda nem com a direita. Eu não me preocupo mais com a parte do fundo. A minha preocupação é que a furadeira não venha pra frente. Vai encostar na parte do fundo, eu forço ela, encosto, mantenho ela encostada, sinto ela encostada no fundo, sinto encostada nos 2 lados, eu furo e trago. Eu só não deixo a furadeira vir pra cá, pra frente. Então eu consigo fazer furos retos dessa maneira. E se fosse agora caibros? Eu vou tirar ela daqui, vou posicionar um caibro para que você entenda como é que faríamos esse furo em caibros ou em vigas. Pessoal, coloquei um caibro aqui com 4 centímetros para te mostrar. Por isso que fizemos esses 2 furos oblongos aqui, para poder correr, para que possamos furar tanto a largura de bordas de tábuas com 2 centímetros ou sarrafos, como coisas maiores. Então se fosse o caso aqui, mesma coisa. Nós vamos posicionar, vamos fingir que fôssemos fazer um furo aqui. Posiciona aqui, centraliza ele, acha o ponto que você quer, perto da marcação, segura aqui. Nós fixamos os 2 sarrafos com o grampo C. Fixamos por baixo. Ok, tá fixado. Agora a gente aperta essa porca que tá aqui atrás, ou a borboleta. Aperta essa. Ok, montamos o nosso gabarito. A mesma coisa aqui. Vamos montar por trás esse parafuso, o gabarito, a arruela e a borboleta. Eu tive que alargar um pouco o tamanho do furo oblongo, dessa parte da frente, para que ele abranja mais a área de limite dele. Assim eu consigo, além da borda, fazer no caso de caibros. Então eu trago ele aqui até o meio, mesmo sistema, você já conhece. Aperto, eu tenho ele aqui. A outra peça, a mesma coisa. Colocaríamos a peça aqui atrás, o parafuso, a arruela, desse lado a arruela e a borboleta, e traremos ele para cá, até o centro, ou no lugar que nós quiséssemos que fosse feito o furo. Ele se movimenta aqui, você traz, encosta a broca nesse e no fundo, deixar tudo encostada, traz ele até aqui de maneira que aperte a broca. Travou a broca, você aperta aqui a borboleta. Então as duas presas, você pode vir e fazer o furo com exatidão. E se fosse o caso de brocas chatas? A broca chata, como nós sabemos, ela é larga aqui. Essa é uma 3/4, mas pode ser uma de meia polegada, uma maior, uma 3/8. Essa parte onde fica a haste dela, o cabo dela, a parte onde vai na furadeira, ela é mais fina. Então nós precisamos que essa altura aqui, da ponta até essa altura, ela tenha um desconto. Por isso fizemos esses 2 braços. No caso das marcações, nós vamos erguer isso. Vamos calcular mais ou menos a altura que nós queremos que o furo seja feito. Vamos fingir que o furo seja aqui. Então eu vou prendê-la com o grampo C aqui, nessa altura, já dando desconto do começo da broca. Eu deixei um espaço daqui para cá, que é onde vai entrar a nossa broca chata. Ou seja, eu tenho um espaço onde ela começa a afinar. A parte grossa fica para baixo do nosso gabarito. Para ter mais certeza, dá uma apertada de leve no grampo C, coloca
o seu esquadro aqui, encostado totalmente na base do nosso caibro, ou da madeira que você vai furar a viga, a madeira mais larga, e encosta esse lado de cá do seu esquadro nela, de forma que ele fique totalmente encostado aqui, totalmente encostado aqui. Você fez isso, ele tá certo, ele tá exato para furar. Ele ficou um pouco torto, você bate aqui e aqui para frente ou para trás, e aí você aperta. Chegou no ajuste certo, aí você pode apertar o seu grampo C. Como é que faremos esse ajuste? A broca vai vir aqui, ela vai encaixar aqui nessa parte fina. A mesma coisa da nossa broca convencional. Você afrouxa, aperta ela, você posiciona ela aqui no centro, você aperta o gabarito, aperta esse, posiciona de forma que ela não ande, que ela fique reta. Você aperta essas duas porcas de trás, esses parafusos que seguram ela nas duas hastes, posiciona ele no centro, tá onde você quer que seja o furo. Aqui ela vai girar encostada, ela tem que encostar no final. É assim que o nosso gabarito funciona para as brocas chatas, para furar com perfeição. Pessoal, e agora vamos aos 45 graus. O furo mais chato que existe. Todo mundo precisa fazer às vezes e ele causa dificuldade. Com esse gabarito é fácil. Você vai simplesmente tombá-lo, coloca o grampo C, mas não aperta totalmente de forma que ele possa se movimentar aqui para você poder ajustá-lo. Dá uma apertada de leve, pega o esquadro, coloca por trás, encostando na base da peça que você vai furar. E a parte dos 45 graus, essa parte aqui, você deve encostar a parte de trás do gabarito. Então você coloca ele aqui e ajusta. Olha por cima e ajusta, de forma que ele fique essa base totalmente encostada no esquadro. Tombou ele, deixou na posição que você quer, 45 graus exatos, você aperta o grampo C. Agora você vem com a broca, com a furadeira aqui, você consegue fazer o furo com os 45 graus. Isso para a broca de aço rápido. Agora vamos para a broca chata. E se fosse o caso de fazer um furo de 45 graus com a broca chata? Deixa ele mais ou menos frouxo, ergue ele, aqui você consegue ajustá-lo na posição que você quer exata, dá aquele espaço, aquele vão que você precisa, mede por trás, de forma que ele esteja totalmente encostado aqui, encostou na base, formando os 45 graus exatos, com o seu esquadro por trás, batendo nessa parte aqui, o esquadro tem que vir por trás, você pode apertar o grampo C. Agora você consegue, com a broca chata, você coloca ela naquele vão e você consegue, com a furadeira, furar em 45 graus. Aperta as duas peças e você vai fazer o furo de 45 graus com exatidão. Pessoal, tá feita essa aula. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Mais uma vez eu peço o seu like, peço que você se inscreva para ajudar a gente. Temos outros gabaritos para trazer. Gabaritos para áreas maiores, para áreas mais largas, para furos tanto 45 graus como 90 graus. Esse gabarito vai te servir até fazermos a nossa furadeira de bancada, a nossa furadeira especial, que está chegando também. E você já possui agora um gabarito que pode ser levado para qualquer lugar para fazer furos, tanto em 90 graus, com exatidão, como em 45 graus, que são os mais chatos, de forma fácil. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, estamos ficando por aqui. Até a próxima aula.